Existe uma planta crescendo agora mesmo nas margens do mundo, em campos abandonados, ao longo de estradas esquecidas e nas rachaduras do concreto, onde nada mais sobrevive. Ela cresce mais rápido que o bambu, armazena mais carbono que as árvores, reconstrói o solo morto enquanto cresce e pode transformar a maneira como combatemos aquela que talvez seja a crise definidora do nosso tempo, a mudança climática. Mas você nunca ouviu falar dela, não porque ela não funcione, mas porque funciona muito bem. Bem-vindo ao cofre perdido da natureza. A planta se chama cânhamo, não o tipo que você está pensando, N ou a droga. Este é o cânhamo industrial, cannabis sativa, desprovido dos compostos que causam o efeito psicoativo, cultivado para a produção de fibras e biomassa, e pelo puro poder biológico de curar um planeta devastado. Por milhares de anos, ele esteve por toda parte. Então, em 1937, em um único ano, uma lei o apagou da existência. E, por 8 décadas, o mundo se esqueceu de que uma das ferramentas mais poderosas contra o colapso climático crescia sob o solo, esperando, pacientemente, que alguém se lembrasse. Permita-me levá-lo de volta ao início da história. China antiga, 2800, alto código. Um agricultor observa suas plantas de cânhamo crescerem mais altas que um homem em apenas 100 dias. Ele as corta, separa a fibra e cria cordas que duram décadas. A planta cresce novamente a partir das raízes, sem precisar ser replantada. Ele repete o processo e repete. Por séculos, o cânhamo vestiu impérios. Foi usado na construção de navios. Exploradores vikings cruzaram oceanos em barcos unidos por cordas de cânhamo. Castelos medievais eram adornados com tapeçarias de cânhamo. O exército de Napoleão marchava com uniformes de cânhamo. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência em papel de cânhamo. Benjamin Franklin possuía uma fazenda de cânhamo. George Washington cultivava cânhamo, não porque fossem rebeldes contra a lei, mas porque o cânhamo era a lei da sobrevivência prática. Eis o que eles entenderam e que nós esquecemos. O cânhamo não é apenas uma planta, é uma tecnologia biológica. A ciência por trás disso é simples, mas impressionante. Enquanto a maioria das plantas absorve dióxido de carbono e o converte em biomassa, o cânhamo faz isso com uma intensidade quase impossível. Um único hectare de cânhamo absorve 15 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera em uma única estação de crescimento. 15 toneladas. Uma árvore adulta absorve cerca de 20 quilos por ano. As contas. Um hectare de cânhamo faz o trabalho de 750 árvores e faz isso em 4 meses. A planta cresce tão rápido, tão agressivamente, que supera as ervas daninhas, que significa que os agricultores não precisam usar herbicidas. Ela requer quase nenhuma água, em comparação com o algodão ou o trigo. Regenera o solo em vez de esgotá-lo. As raízes quebram a terra compactada. As folhas caem e se decompõem em matéria orgânica rica. Depois que o cânhamo cresce em terras degradadas por apenas 3 anos, o solo se transforma. Os agricultores que vierem depois poderão cultivar outras culturas em terras que estavam mortas. É terraformação. É a tecnologia da natureza para consertar o que destruímos. Mas há algo que aterrorizava as indústrias que queriam controlar os recursos mundiais. O cânhamo cresce em terras que não podem ser usadas para mais nada, solos marginais, áreas contaminadas, lugares onde os monopólios agrícolas não conseguem lucrar. Um agricultor com terras marginais poderia cultivar cânhamo, recuperar o solo, gerar renda e não depender de nada das empresas químicas que vendem fertilizantes, pesticidas e herbicidas. O agricultor
se torna independente, e agricultores independentes não podem ser controlados. Em 1938, a revista popular Mechanics publicou um artigo intitulado A Nova Cultura Bilionária. A revista analisou os números. O cânhamo poderia substituir a madeira, o algodão e os derivados de petróleo. Poderia remodelar a economia. O artigo previu o futuro antes mesmo de ele chegar. Então, o futuro foi interrompido. Em 1937, a lei do imposto sobre a maconha foi aprovada nos Estados Unidos. Não porque o cânhamo fosse perigoso, mas porque representava concorrência. A indústria petroquímica estava em ascensão. A DuPont havia investido bilhões em plástico, fibras sintéticas e refino de combustíveis fósseis. A indústria madeireira estava consolidando seu poder. Os produtores de algodão do sul precisavam de proteção. E o cânhamo ameaçava todos eles. Era eficiente demais, lucrativo demais para as pessoas erradas. A lei não proibiu o cânhamo completamente. Ela o taxou tão pesadamente, com regulamentações tão complexas, que o cultivo se tornou economicamente inviável. Em um ano, o cultivo de cânhamo nos Estados Unidos parou, as máquinas desapareceram. O conhecimento se dispersou. Em 1970, quando a Lei de Substâncias Controladas foi aprovada, a maioria das pessoas já havia esquecido que o cânhamo existia para algo além de ser uma droga. O mundo seguiu em frente sem ele, e o custo disso tornou-se visível quase imediatamente. Substituímos a fibra de cânhamo por sintéticos derivados do petróleo plástico poliéster nylon, todos feitos de petróleo extraído da terra. Substituímos o papel de cânhamo por celulose, que exigiu o desmatamento de florestas. Substituímos a biomassa de cânhamo por carvão e gás natural como combustível. Cada uma dessas substituições aumentou nossa dependência da extração dos combustíveis fósseis, de sistemas que geram carbono, e o carbono se acumulou na atmosfera ano após ano, retendo o calor, alterando o clima, transformando o único planeta que temos em algo irreconhecível. Em 1970, o carbono atmosférico era de 326 partes por milhão. Hoje é de 425. O gelo nos polos derrete mais rápido a cada ano. Sistemas climáticos que levaram séculos para serem compreendidos agora mudam em décadas. As colheitas que alimentavam bilhões de pessoas tornaram-se imprevisíveis, e a solução esteve o tempo todo debaixo da terra, esperando onde havia sido empurrada. Mas algo começou a mudar na década de 1990. Os cientistas começaram a estudar o que os povos pré-industries já sabiam intuitivamente. Fizeram cálculos sobre o sequestro de carbono do cânhamo, testaram-no em solo contaminado, mediram suas taxas de crescimento. Os resultados continuavam a mostrar a mesma verdade, aparentemente impossível. Essa planta poderia ajudar a solucionar as mudanças climáticas. Não sozinha, nenhuma cultura isolada resolve tudo. Mas o cânhamo poderia fazer parte de um sistema, parte de uma estratégia, parte de lembrar que as soluções nem sempre vêm de laboratórios. Às vezes elas vêm daquilo que a natureza já construiu. Em 2001, o Canadá legalizou o cânhamo industrial. Os agricultores se lembraram das histórias que seus avós contavam e recomeçaram a plantar. As colheitas foram impressionantes. Um agricultor canadense que cultivava cânhamo em terras marginais capturava carbono, enriquecia o solo e gerava renda. Um agricultor que cultivava cânhamo em vez de trigo em terras férteis significava que as florestas poderiam ser preservadas. As empresas madeireiras não precisariam desmatá-las. Cada hectare de cânhamo significava menos demanda
por fibras sintéticas, menos petróleo extraído e menos plástico fabricado. Os números eram inegáveis. Então outros países perceberam. A Europa foi a primeira a agir. A União Europeia reconheceu que o cânhamo poderia ajudar a atingir as metas climáticas. França, Alemanha e Holanda começaram a apoiar o cultivo do cânhamo. Em 2010, o mercado global de cânhamo crescia 15% ao ano, mas permaneceu pequeno. Permaneceu marginal, porque as indústrias que lucravam com os sistemas antigos não queriam que ele crescesse. As empresas petrolíferas não queriam que o cânhamo substituísse o plástico. Os fabricantes de produtos petroquímicos não queriam que o cânhamo substituísse o tecido sintético. A indústria madeireira não queria que o cânhamo substituísse a celulose. Então fizeram o que as indústrias sempre fazem. Financiaram estudos que questionavam os benefícios do cânhamo. Mantiveram o cânhamo ilegal na maioria dos países, mesmo depois que a ciência comprovou seu valor. Os Estados Unidos só legalizaram o cânhamo industrial em 2018, 81 anos depois de sua proibição. A regulamentação era tão complexa que os agricultores mal conseguiam entendê-la. Exigências de testes, licenciamento, burocracia. Quando um agricultor finalmente obtinha permissão para cultivar, a safra já estava terminando. E o conhecimento havia desaparecido. A geração que sabia como cultivar cânhamo em larga escala havia morrido. As máquinas estavam mofadas. A infraestrutura não existia. Poderia ter acontecido em um único ano se houvesse vontade política. Em vez disso, levou décadas. E mesmo agora, o cultivo de cânhamo continua sendo uma luta. Mas eis o que ninguém comenta. Mesmo com todas as barreiras, mesmo com leis criadas para impedi-lo, o cânhamo começou a remodelar o pó que é possível. No Colorado, agricultores descobriram que o cânhamo cultivado em pastagens degradadas regenera o solo em 3 anos. Depois do cânhamo, eles podem plantar trigo. E depois do cânhamo novamente, o solo continua melhorando. Um agricultor chamado Tom iniciou esse experimento em 2015, em terras que estavam mortas há gerações. Seu avô as havia explorado em excesso. Fertilizantes químicos envenenaram os micro-organismos. Nada crescia. Então Tom plantou cânhamo e esperou. 3 anos depois, o solo estava vivo novamente. Minhocas, bactérias benéficas, redes de fungos. Toda a infraestrutura invisível da fertilidade havia retornado. Ele chorou ao ver isso. Essa história é importante porque comprova algo que os cientistas climáticos vivem dizendo, mas que ninguém realmente acredita. Não precisamos destruir o planeta para nos alimentar. Simplesmente nos esquecemos de que sabíamos de outra maneira. Na Índia, os agricultores estão descobrindo que o cânhamo cresce onde as monções impossibilitam o cultivo da maioria das outras culturas. Na Austrália, ele é cultivado em desertos onde nada sobrevive. No Quênia, os agricultores o plantam em terras degradadas por décadas de agricultura industrial. Em todos os lugares, o mesmo padrão se repete. O cânhamo cresce onde outras culturas falham. O cânhamo regenera o solo. O cânhamo captura carbono. E o agricultor se torna independente das cadeias de suprimentos corporativas. Em 2015, um grupo de cientistas climáticos publicou uma pesquisa mostrando que, se apenas 15% das terras agrícolas globais fossem convertidas para sistemas baseados em cânhamo, isso compensaria 15 anos de emissões globais de carbono. 15 anos. Não para impedir, não para resolver, mas para ganhar tempo. Tempo para outras mudanças. Tempo para energia solar e eólica e para a transformação dos sistemas energéticos. Tempo para a agricultura regenerativa se disseminar. Tempo para o mundo se lembrar do que esqueceu. Mas ninguém fala sobre isso. Você já viu cânhamo
em documentários sobre mudanças climáticas? Já ouviu políticos propondo o cultivo de cânhamo em larga escala como solução climática? Já viu notícias explicando que a resposta para o sequestro de carbono pode estar no cultivo em solos marginais ao redor do planeta? O silêncio é ensurdecedor. E não é por acaso. A indústria do petróleo movimenta 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos anualmente. A indústria química, 5 trilhões de dólares dos Estados Unidos. A indústria madeireira gera bilhões. O cânhamo ameaça todas elas. Não porque o cânhamo seja perfeito, mas porque o cânhamo poderia ser gratuito. Um agricultor poderia cultivar, processar a fibra e transformá-la em tecido, construindo uma economia local que não precisa de intermediários, que não exige a aprovação de grandes corporações, que não exige a compra de sementes todos os anos ou de produtos químicos a cada safra. Basta terra, água e o conhecimento que seus avós um dia possuíram. Assim, o cânhamo permanece marginalizado, permanece incompreendido, permanece classificado ao lado de seu primo controverso, embora o cânhamo industrial praticamente não contenha THC. A confusão não é acidental. É útil, mantém o cânhamo fora do debate público, mantém as pessoas assustadas e confusas, mantém a engrenagem do velho sistema funcionando. Mas, por baixo da superfície, algo está acontecendo. Os agricultores estão se lembrando, pesquisadores estão publicando artigos, jovens estão cultivando cânhamo em estufas e aprendendo conhecimentos ancestrais. Em 2023, Vermont aprovou uma lei que apoia o cultivo de cânhamo em larga escala, especificamente para a regeneração do solo e do clima. Não para a produção de fibras, para curar a terra. O Estado deu uma razão simples. O futuro depende disso. E eles têm razão, porque a mudança climática não está a caminho. Ela já está aqui. As secas estão batendo recordes. Ondas de calor estão transformando a agricultura. Os solos estão morrendo mais rápido do que conseguimos medir. O sistema industrial que proibiu o cânhamo é o mesmo sistema que criou a crise. E esse sistema está falhando. Está falhando porque foi construído sobre a extração, sobre a suposição de que os recursos são infinitos, sobre a crença de que podemos continuar extraindo sem retribuir. O cânhamo oferece um caminho diferente, não porque seja perfeito, mas porque nos lembra de algo mais antigo que a nossa crise. Lembra-nos de que cura e produtividade podem ser a mesma coisa, que abundância e armazenamento de carbono podem brotar do mesmo solo, que liberdade e fertilidade estão interligadas. Você pode cultivar cânhamo no seu quintal, se o seu país permitir. Você pode comer as sementes, elas contêm todos os 9 aminoácidos essenciais. Você pode usar o óleo na pele. Você pode usar a fibra como vestuário. Você pode construir com ele. O imprete, uma mistura de fibra de cânhamo e cal, é mais resistente que o concreto e respira como um tecido, regulando a temperatura naturalmente. Edifícios feitos de emprete requerem menos aquecimento e refrigeração. Eles armazenam carbono por toda a sua vida útil. Uma casa construída com emprete é um sumidouro de carbono. Ela combate as mudanças climáticas por 50 anos. Mas esse conhecimento permanece oculto porque uma casa feita de cânhamo não requer produtos petroquímicos, não gera lucros recorrentes, não alimenta a indústria. O cânhamo que George Washington cultivava, que Napoleão temia por seu potencial, que a revista popular Mechanics previu que remodelaria a civilização, espera que nos lembremos dele. Espera nas sementes, espera nas margens onde o velho mundo está morrendo e o novo mundo ainda não nasceu. Todo agricultor que planta cânhamo, em vez de milho, está fazendo uma escolha. Todo consumidor que compra tecido de cânhamo, em vez de poliéster,
está fazendo uma escolha. Todo construtor que usa concreto de cânhamo em vez de concreto convencional está fazendo uma escolha. Essas escolhas não parecem ter importância. Parecem pequenas coisas em um sistema que parece impossível de mudar. Mas os sistemas são feitos de escolhas, bilhões delas. E se um número suficiente de pessoas se lembrar do que o cânhamo pode fazer, se um número suficiente de pessoas o exigir, se um número suficiente de pessoas rejeitar os métodos antigos, então o impossível se torna possível. Então o esquecido se torna essencial. Então o marginal se torna o centro. A mudança climática não é um problema que precise de uma solução perfeita. Ela precisa de milhões de soluções imperfeitas acontecendo simultaneamente. E uma dessas soluções já está aqui, já está à sua espera, já pode ser cultivada no lugar onde você vive agora mesmo. Chama-se cânhamo. E eles não querem que você saiba o que ele pode fazer. Se este livro revelou algo para você, a melhor maneira de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com todos que precisam se lembrar do que esquecemos, porque as plantas que podem nos salvar ainda estão aqui, ainda crescendo, ainda esperando por mãos dispostas a descender a luz da terra onde foram enterradas. O próximo cofre será aberto em breve.